Queridos, quando o pastor ele me avisou que quem estaria ministrando seria eu já tinha uma palavra preparada. Minha esposa até já sabia o tema da palavra. Eu ia pregar sobre Bartimeu, o homem sem nome, né? E tudo pronto, tudo preparado para falar sobre Bartimeu, o homem sem nome, porque muitos pensam que Bartimeu era o nome dele, mas não era. Bartimeu, ele era filho de Timeu, e a história por trás da história de Bartimeu é uma história triste, até Jesus entrar nela, como a nossa, né, irmãos? Nossa história era triste, os olhos vazados, mas quando Jesus entra na nossa história, mesmo que os nossos olhos estejam vazados, Ele restaura a nossa visão, amém? Então eu não vou falar sobre Bartimeu nesta tarde, nem sobre a visão restaurada de Bartimeu, vai ficar para uma outra hora, porque esta tarde, minha linda filha não me deixou dormir, nem descansar, agora ela já está dormindo, olha lá. Eu falei isso com ela, falei assim, você não vai dormir, e na hora que eu tiver acordado, você vai estar dormindo, na hora que eu não vou poder dormir, você vai estar dormindo, dito e feito, ela está lá no colo da mãe dormindo, né? Mas foi bom, porque enquanto ela não deixava eu dormir, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando ao meu coração sobre esta tarde, sobre este culto maravilhoso. Querido, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração acerca de alguns homens pela qual são visionários, homens pela qual renunciaram tantos sonhos, renunciaram tantos propósitos para cumprir o chamado de Deus. Nós estamos na visão do MDA, no modelo de discipulado apostólico, onde todo mundo é cuidado individualmente, onde todos é cuidado de forma personalizada, de forma pessoal, todo mundo com grande amor, porque o nosso propósito é fechar as portas dos fundos, é amarrar as portas do fundo, soldar as portas dos fundos, para que ninguém saia, porque a gente ama tanto a todos, que nós não queremos perder ninguém. E que para isso chegasse até nós, homens que amaram a Deus acima de todas as outras coisas, abriram mão de muitas coisas. Pastor Melvin, um homem que poucos sabem disso, mas milionário nos Estados Unidos, há quase 60 anos atrás, ele decide, conjuntamente com a sua esposa, a deixar tudo nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de dólares em fortuna que ele tinha, para vir como missionário para o Brasil. Quando ele chega no Brasil, a sua obra missionária cresce, e ali ele tem alguns filhos, não vou saber o nome de todos, mas de alguns eu vou saber, pastor Lucas Uber, pastor Abe Uber, Rebeca Uber, e outros mais, esses homens pastor Melvin, que tinha uma vida abastada nos Estados Unidos, deixa tudo de lado para vir como missionário para o Brasil. Quando ele chega como missionário do Brasil, Deus levanta ali também, juntamente com o seu filho, pastor Lucas, e Deus deu um chamado ao pastor Lucas a estar na Amazônia, a abrir igrejas nos ribeirinhos, e Deus assinou embaixo o propósito, esse projeto. E ele começa então a visitar as cidades, as famílias ribeirinhas, começa a abrir igrejas, e como as igrejas foram multiplicando e crescendo, no ano de 1994, ele tinha um pequeno avião, em 1994, aquele avião cai em uma das suas viagens para os ribeirinhos, pastor Lucas falece em solo ribeirinho, e parece que o sangue que foi derramado naquele lugar foi uma semente plantada. E hoje já são centenas e centenas de igrejas nos ribeirinhos para a glória de Deus. Através da vida deste homem, vieram o pastor Abe, nossa cobertura. Através da vida do pastor Abe, conhecemos vários outros pastores.
e também conhecemos o pastor Evandro, nosso querido pastor. E eu sinto muito privilegiado em honrar o meu pastor, porque é um homem abnegado, queridos. Um homem que deixou de lado, para quem conhece o pastor Evandro há tempo, e muitos aqui sabem, é um visionário, um plantador de sonhos, um empreendedor, o nome, né? Tinha 2 empresas, e por amor à obra, ele deixou de lado as suas empresas, deixou de lado aquilo que eu imagino, Sérgio que acompanha mais tempo, outros discípulos que têm mais tempo que eu, como discípulo Edevaldo, sabe o quanto que o pastor Evandro abriu mão das suas empresas por esta obra. Essa obra tal que começou em cima da sua casa. Não peguei esse período. Peguei o período já lá no Santo Torquato. Começou com 6 pessoas. Essas pessoas, imagino que alguns já ainda, com certeza, estão aqui. Serginho, Aline, Edevaldo, Jadson, né? Estão aí todo mundo. Em cima da sua laje, Danilo, bebezinho, Lohane, usava fralda ainda, mas pastor Evandro e pastora Rose não abriram mão do chamado de Deus na vida deles. Pastor Evandro e pastora Rose, apesar de tudo, pastor Evandro tinha 5 carros numa época, né, Lohane? Tinha 5 carros, vendedores, tudo. Chegou um período da sua época, um período da sua vida, que ele teve que andar a pé, e eu peguei esse período que eu emprestava o Escortezinho para ele poder viajar. O Escortezinho 95 está lá ainda, lá em casa. Para ele poder viajar. Mas não desistiu do chamado de Deus na vida dele. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso hoje? Porque o tema da nossa palavra nesta tarde é: não desista de anunciar. Não desista do chamado de Deus na sua vida. Não desista dos sonhos que Deus tem plantado na sua vida. Não desista dos desígnios de Deus na sua vida. Porque, como o pastor Evandro ministrou semana passada, a árvore da vida ainda continua nos nossos dias, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também continua. Todos os dias temos escolhas para fazer. Todos os dias temos decisões a tomar. Mas eu quero deixar bem claro nesta tarde: não desista dos planos de Deus para a tua vida, querido. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando é o pastor Evandro, fica 3 copos de água aqui, Aline. Mas como é o pastor Wesley, está gravando isso aí? Tá, né? Está ouvindo, né, pastor Evandro? Quando o senhor for ouvir a palavra, né? Isaías capítulo 6, versículo 8. Eu imagino que muitos sabem de cor este versículo. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Respondeu Isaías: então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que clamava: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, há muitos motivos para nós desistirmos dos projetos de Deus nas nossas vidas. Hoje eu chorei muito quando Deus foi plantando essa palavra no meu coração. Porque todos os dias o inimigo, ele vem e quem quer plantar artimanhas, artifícios para nos distrair, perdermos do foco daquilo que Deus tem para nós. Alguns motivos que muitos talvez já até usaram no passado, ou estão passando por isso no momento, que o inimigo tem plantado isso em suas mentes, e muitas vezes pensamos que somos nós que estamos plantando, mas é o inimigo. E diz assim: não, eu sou tão novo, tenho tanta coisa ainda para viver, como que eu vou entregar a minha vida em favor do reino? Como eu vou entregar a minha vida em favor da obra de Deus? Eu sou tão novo ainda, tenho tantos ideais, tenho tantos projetos de vida,
tenho tantas coisas para fazer, como eu vou poder entregar a minha vida? Não, eu tenho muito tempo ainda, eu sou muito novo. Lembrando, querido irmão, querida irmã, que a Bíblia diz em Tiago que as nossas vidas são como fumaça. Hoje estar aqui, mas amanhã ela se esvai. Hoje você está novo, hoje você está com tempo. Eu ouvi uma história, acho que me mandaram um vídeo essa semana, que uma moça, ela estava desviada dos caminhos do Senhor, e ela foi para um lugar, um show, e a sua mãe falava assim para ele: não vai, filho, não vai, filha, não vai, filha. E os amigos dela chegou, tinha 3 amigos dentro do carro, e ela seria a 4ª. E ela falou: filha, Deus te acompanhe, vai com Deus. A filha, em sinal de deboche, muitos já ouviram essa história, ela falou bem assim: só se ele for no porta-mala. Na volta da festa, há um acidente, aqueles 4 jovens morrem, infelizmente. E quando os policiais foram abrir o carro, todo o carro, quando viram, o porta-mala estava intacto ainda. Já ouviram essa história? A maioria aqui já ouviu. E a história que eu li, que ainda havia um pente de ovos no porta-mala do carro. Que é isso que acontece, querido? Porque achamos que nunca vamos morrer. Achamos que somos imortais, e isso é mentira. Nós vamos morrer sim. Então gastemos nosso tempo, o nosso suor, a nossa vida, realizando os sonhos de Deus em nós. Eu quero deixar bem claro para você, que os caminhos de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus, são muito maiores do que o nosso. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nossas vidas, queridos. Ele age de forma muito maior do que nunca você pensou para a tua vida. Talvez o teu sonho seria chegar só até um certo ponto, mas Deus tem um sonho que vai muito além para você. E outros dizem assim: sou muito atarefado, não tem como, não tem jeito, que tempo que eu tenho, como que eu vou fazer, como eu vou realizar, não tem jeito, não tem como. Quero te contar uma história de Egg Rost, uma história um pouco longa. Havia um casal de missionários em 1921, Davi e Sofia Flora. Este casal de missionários saíram da Suécia e foram para o Congo sueco, no coração da África. Eles se encontraram com outro jovem casal Harrisons, e os 4 se sentiram impulsionados pelo Espírito do Senhor a levarem ao Evangelho a uma área remota. E esse era um grande passo de fé. Mas na vila onde eles estavam, não foi autorizada a sua entrada pelo chefe da vila ali. Então eles tiveram que pegar e morar a 800 metros, numa montanha acima de 800 metros. Construíram eles próprios as suas casas de barro. Preste bem atenção nessa história. Preste bem atenção. Eu vou tentar detalhar ao máximo essa história. 800 metros. Eles foram proibidos de entrar na vila pelo chefe, porque dizia o chefe que eles iriam espantar os deuses locais. Então eles falaram: não permitiremos vocês entrarem aqui, porque vocês vão espantar os nossos deuses. Vocês vão ter que sair daqui. E eles foram construir a sua barraca, sua casa de barro. E o único contato que eles tinham ali era com um jovem rapaz, que levava para eles 2 vezes por semana, vendia para eles galinha e ovos, 2 vezes por semana. Sofia Flora, vendo que este rapaz era o único contato com os africanos que eles tinham, ela entendeu em Deus que ali que era a obra missionária dela, que era o único contato. Ela começou então, todas as vezes que aquele rapaz chegava ali, ela ministrava o evangelho de Jesus para ele.
Ela pregava de Jesus para aquele rapaz. Nesse período, a malária atingiu várias vezes a muitos. Os casal Harrison, depois de cansado de pegar tantas malárias, voltam para a base missionária e deixa apenas Davi e Flora. E para a situação ainda melhorar, Flora engravida de uma menina, e como ela estava com um lugar muito difícil acesso, Sofia estava grávida, o lugar era muito difícil acesso, ela pegou várias malárias diante mesmo com a gravidez. Nesse período, o chefe do vilarejo permitiu que uma parteira fosse até a montanha, aonde eles moravam, para fazer o parto dela. Quando ela fez o parto foi muito difícil, porque ela estava com malária. Quando ela ganha a bebezinha, uma linda menininha, 17 dias depois, ela morre, falece, deixando ali apenas o Davi com sua recém-nascida. O missionário Davi faz uma cova rasa, ali mesmo na montanha, enterra a tua esposa, coloca ali uma cruz branca, e declara para todos e fala bem assim: Deus acabou com a minha vida, Deus acabou com a minha família, nunca mais eu quero saber de Deus. Ele volta para a base missionária, entrega a filha para o casal Harrison, e vai embora para a Suécia, para longe de Deus e longe do seu chamado. Os casal Harrison, pouco tempo depois, eles morrem também por motivo da malária. Um casal de missionários dos Estados Unidos pega então a menininha Egg Roche, já havia 3 anos, e leva embora para os Estados Unidos. Ela cresce, casa, formada cristã, casa com um homem de Deus, um ministério bem frutífero. Esse homem agora se torna o presidente, o diretor de uma faculdade cristã. Um dia daquele, na sua caixa de correios, Egg Roche recebe um artigo na língua africana, e ela não entendia a língua africana. Então ela pega um dos alunos que estava ali dentro da sua faculdade e pede eles para traduzir o que estava escrito ali. E algo que a deixa assustada, que naquela carta havia uma foto. A foto era de uma cruz branca, e estava escrito aqui: jaz o corpo de Sofia Flora. Ela se assusta para querer saber o que era. E aquele aluno então, que estava traduzindo a carta para ela, fala bem assim: olha, quem está te enviando esta carta é um rapaz que ele conheceu os seus pais, e ele conheceu os seus pais. E este rapaz manda dizer que através da vida do seu pai e da sua mãe, ele se converteu. E naquela vila, naquele sítio, hoje já tem 600 cristãos que adoram ao Senhor. Ela começa a se emocionar, a se alegrar, e ela passa o tempo, e ela recebeu notícias que o seu pai estava vivo, Davi, lá na Suécia. Então ela vai, pega um avião para a Suécia juntamente com o seu esposo. Ela encontra ali, juntamente com seus irmãos, porque após disso ele havia casado. Quando ele casou, ele teve mais 4 filhos, e ali foi um momento de muita alegria com os seus irmãos. E ela falou bem assim: agora eu quero falar com meu pai, eu quero ouvir o meu pai conversar comigo. Os seus irmãos então falam com ela: ó, pode ir, porque ele está ansioso em te ver, mas não toca no nome de Deus. Ele não quer ouvir falar de Deus, ele não quer saber de Deus, porque para ele Deus acabou com a vida dele. Então aquela menina fala assim: não, mas eu quero falar com meu pai. Aquele homem já tinha 73 anos, já tinha sofrido um derrame, e ela então entra, os dois se abraçaram e choraram por muito tempo, as lágrimas escorreram bastante em seus rostos, e falou assim: papai, como estou feliz de estar aqui, Deus me trouxe aqui para ver o Senhor. Quando ela falou a palavra Deus, o rosto dele se fechou, trancou, virou para o lado e falou assim: Deus esqueceu de mim,
Deus esqueceu de nós. Ele matou a minha esposa quando ela tinha 27 anos. Ele falou: Bênção, eu nunca quis te abandonar, mas Deus me fez te abandonar. E ela então olha para o seu pai e fala: não, papai, Deus não esqueceu de nós. Deus não nos abandonou, papai. Deus cuidou de mim até hoje. Deus cuidou de mim. Quando ela pega o artigo que ela recebeu da África, ela fala assim: papai, lembra do tempo da África? A semente foi lançada lá, papai. A semente foi lançada. Lembra daquele rapaz que vendia galinha e ovos para a mamãe e para o Senhor? Hoje ele é pastor naquela vila e tem 600 cristãos lá servindo ao Senhor. Diz a história que aquele homem, é uma história real esta, diz a história que aquele homem começou a chorar e voltou para o Senhor, para a glória de Deus. Ela foi embora. 2 semanas depois, Davi morre e parte para a eternidade. 2 semanas depois. Ela estava em férias, ela e seu esposo. A faculdade então a presenteou para ir num congresso mundial de evangelismo. E quando ela estava na plateia, um homem grande, negro, vai ministrar a palavra do Senhor naquele congresso de evangelismo. E ele começa a dar um relatório do antigo Congo. E ele começa a discriminar. Se eu não conseguia, porque quando eu lembro dessa história eu choro muito. E ele começa a discriminar tudo aquilo que Deus estava fazendo no coração da África. E ele começa a dizer que uma semente foi lançada, que uma semente morreu e essa semente frutificou. E que hoje no Congo, no coração da África, havia mais de 110 mil convertidos ao Senhor. No final daquela conferência, Eg Rocha abraça aquele homem. E ele fala bem assim: Eg, eu sou aquele rapaz que vendia galinha e ovos para os seus pais. Eu sou aquele rapaz que vendia galinha e ovos, e a tua mãe, todas as vezes que eu ia lá, ela sentava comigo e me ensinava a palavra de Deus. Me ensinava acerca de Jesus. Todas as vezes que eu ia lá, ela sentava comigo. E eu me converti, e eu fui crescendo. E eu pedi ao senhor da vila, o líder da vila, para abrir uma escola no centro da vila. E ele me permitiu, aonde ali eu ensinava Cristo para as crianças daquela vila. Oh, querido, olha, para finalizar essa história, eu não terminando, foi o pastor Paulo Jeff que contou essa história, não foi qualquer um não, o discipulador do pastor Eibe, só ele que nos contou essa história, não para mim, foi pela internet, né, claro. E quando a faculdade viu o que ela estava atravessando, deu a passagem para ela e para o seu esposo para ir lá no Congo, lá no centro da África. E aquele homem leva ela para conhecer a vila. E no momento mais traumático, ele leva ela para conhecer o túmulo da mãe dela. A cruz branca ainda estava lá. E aquele homem falou bem assim: a tua mãe, os anos se passaram, mas ainda ela é muito admirada no nosso meio. No culto à noite, numa grande celebração, aquele pastor, ele levanta o seu sermão ministrando 2 temas da palavra de Deus. O primeiro, João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai por si mesmo. Mas se morrer, dará muito fruto. O segundo versículo que ele leu foi Salmo 126, versículo 5. Se eu não me engano, aquele que leva a preciosa semente, chorando e plantando, voltará com alegria, trazendo em suas mãos os seus feixes. Querido, vale a pena não desistir do chamado de Deus. Eu contei essa história toda para declarar para você, querido, eu não sei que momento da sua vida você está vivendo, eu não sei quanto que o diabo tem cercado a tua mente e teu coração,
tentado distrair você, talvez dizendo para você: não, parece que não vai dar certo, parece que não vai avançar, parece que as coisas não vão acontecer. Mas eu quero te dizer, querido, que este grão de trigo que está caindo na terra, ele vai frutificar para a glória de Deus. Ele vai crescer. Ele vai crescer. Pastor, por que eu não devo desistir? Por que não desistir? Em primeiro lugar, porque Deus conta com você. Bate no peito. Fala bem assim: Deus conta comigo. Deus conta comigo. Fala: Deus conta comigo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus declara bem forte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem que eu vou enviar? Eu não posso enviar os anjos, nem os querubins, nem os serafins. Teve um homem na terra que falou: ei Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta com você. Deus conta com você. Em 1592, Thomas, preso na Inglaterra, dentro da cadeia, seu martírio marcado para o outro dia. Eles iam matar ele na fogueira. Um homem ainda duvidoso da graça de Deus falou para Thomas: Thomas, se a graça de Deus for verdadeira, eu quero um sinal. Amanhã, quando você for martirizado, quero que você levante as suas mãos, mesmo na fogueira, e bata palmas ao Senhor. Aí ele falou assim: fechado. Pode crer que eu vou fazer isso, porque eu creio na graça de Deus. No outro dia, armaram a fogueira. Thomas estava lá preso. Começaram a consumir o corpo de Jonas. O fogo começou a consumir o corpo de Thomas. Começou a acabar com o corpo dele. Os seus dedos já tinham se desfalerado. Só que ele não gritava, ele não gemia de dor. Ele não demonstrava nenhuma reação. E quando ele já estava todo preto, porque o fogo já estava todo consumido, ele levanta os seus braços e bate palma por 3 vezes, declarando que a graça de Deus, ela é plena e verdadeira. A graça de Deus está sobre nós e Deus depende de nós para que essa graça seja manifesta ao mundo. Deus conta com você, querido. Deus conta com você. Oh, meu irmão, vou começar a contar as histórias aqui de John Wesley. John Wesley, a sua casa pegou fogo, e como ele estava lá se apagando, todo sendo consumido, ele dá um pulo pela janela. Diz a história que ele não sabe como ele fez para sair do fogo. A partir daquele momento ele entregou a sua vida ao Senhor, ele entregou a sua história ao Senhor. John Wesley pregou por muitos lugares, por muito tempo, entregando a sua vida, entregou o seu tempo, sua história. John Wesley morreu. Nasce uma nova geração. Na Inglaterra, dizendo melhor, John Wesley da Inglaterra. Se eu estou errado, alguém me corrige aí. É da Inglaterra mesmo. Há um museu para John Wesley. A escola levou os seus alunos ali. E o lugar onde John Wesley dormia, havia um lugar onde ele tinha o seu TSD, onde ele tinha o seu momento só com Deus, seu tempo só com Deus. No final da turma, no final do passeio, começaram a contar os alunos. Faltava um. Quando foram procurar, aquele aluno estava ajoelhado no buraco, onde os joelhos de John Wesley, de tanto ficar ajoelhado ali, afundou o chão. E aquele rapaz estava afundado ali, falando: Deus, pode contar comigo também. Pode confiar em mim também.
pode acreditar em mim também. Deus está à procura de homens e mulheres que Ele possa confiar a unção dEle, querido. Ele pode confiar em você. Ele pode depositar em você a confiança que você não vai abrir mão do seu chamado. Aquele rapaz não era ninguém mais e ninguém menos que Billy Graham, o maior evangelista do século XX, que hoje já está com o Senhor também. E Deus tem levantado homens e mulheres nesta geração, querido. Eu quero deixar bem claro para você que quando Isaías viu quem ele era, ele se viu em Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. É isso? Naquele período, ele viu o Senhor. Naquele momento ele se enxergou. Quando ele viu o Senhor, quando ele teve revelação de Deus, quando ele teve revelação da soberania de Deus, da graça de Deus, da santidade de Deus, ele olhou para si mesmo e falou assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros. Oh, querido, não tem ninguém que não vê Deus e logo depois não começa a se enxergar. Quem não se enxergou ainda é porque não viu a Deus. Quem não se viu ainda é porque ainda ele não conseguiu entender aquilo que Deus fez por ele. Da onde Deus o tirou, da onde Deus o arrancou, querido. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Todos os dias eu falo: Deus, eu entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor, aos teus domínios, porque aonde o Senhor me tirou, aonde eu estaria hoje, onde estaria a minha família hoje se o Senhor não tivesse? Oh, querido, antes de Isaías ver a Deus, ele nunca se deixou ser usado. Mas no dia que ele teve revelação de Deus, daquilo que Deus fez para a tua vida, faz aí, querido. Faz uma retrospectiva da sua vida. Da onde que Deus te tirou? Do alambique que Ele tirou. Das bocas de fumo que Ele te tirou. Te colocou uma roupa bonita, só andava igual mendigo. Te deu um sorriso nos lábios que nem motivo para sorrir você tinha mais. Te deu uma família abençoada, porque você mesmo já tinha falado meio assim: ninguém mais me queria. Te deu de volta. Querido, eu lembro um rapaz, eu ganhei esse rapaz para Jesus, só que ele não era daqui, ele era do interior. Esse rapaz, ele era usuário de crack. Não sei nem se eu já contei essa história aqui. E uma vez ele ganhou um dinheirinho que ele trabalhou, e ele falou bem assim: eu vou comprar 3 pedras, e vou comprar um frango e uma Coca-Cola. Só que eu vou comer o frango e a Coca-Cola primeiro. Porque se eu for fumar, eu não vou comer o frango e a Coca-Cola. Ele foi lá, comprou 3 pedras, comprou o frango e comprou a Coca-Cola. Franguinho galeto, já assado, né? Que eles ficam girando. E levou para casa. Ele falou: vou comer primeiro. Só que quando ele olhou para a pedra, olhou para o galetinho, olhou para a pedra, olhou para o galetinho, falou: vou fumar só um pedacinho. Fumou um pedacinho, fumou as 3 pedras, acabou. Falei: quer saber? Vou vender esse galeto, essa Coca-Cola para uma pedra. Ele foi lá e não comeu o frango nem a Coca-Cola, foi lá e trocou por uma pedra. O que é que eu quero dizer para você? Esse rapaz, quando eu conheci ele, falou assim: minha vida acabou, pastor. Eu tenho uma filha de 2 aninhos, ela não me vê, ela não tem como mais, ela acabou, minha esposa nunca nem me vê mais. Eu sou do interior, minha vida está acabada, eu vivia no lixo. Ganhamos aquele rapaz para Jesus. 3 meses depois, sabe quem veio visitar ele aqui em Viana? Foi lá em Viana que aconteceu isso. Sabe quem veio visitar ele? A esposa e a filha. Abraçou ele, chorou com ele. Mesmo ele diante daquelas situações, ela falou bem assim: eu te amo. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, importa que eu te amo.
Passou um tempo, aquele rapaz foi embora para o interior novamente. Eu não tive mais contato pessoal com ele. Mas passou um tempo, eu recebi um telefonema. E aí que ele falou: pastor, o senhor lembra de mim? Pai, não lembro não. Lembra, pastor? Lembra? Eu falei: lembro sim. Então, até o padre da cidade, eu não tenho nada contra os padres, até o padre da cidade me permitiu falar de Jesus na paróquia, pastor, falar do evangelho nas paróquias, contar o que ele fez na minha vida. Querido, Deus conta com você. Deus conta com você. Da onde Ele tirou? Do fundo das trevas, agarrado nas garras do diabo, preso. O diabo não abria mão mais de você. Vai ver se não, você é meu. Mas Deus falou assim: epa, tem vida. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, pois para Deus não há impossível. Mas pastor, quando eu vi a Deus, eu vi a minha mediocridade. Quando Isaías viu a Deus, ele viu a vida pecaminosa que ele vivia, a vida de pecado, de sujeira que ele se encontrava. E ele falou assim: Senhor, como que eu vou fazer a tua obra? Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer pregar? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E muitas vezes o diabo tem amarrado muitas vidas nisso aí. Muitas vezes a pessoa fala bem assim: eu quero acertar a minha vida. Eu quero, quando eu conseguir acertar tudo, eu vou ministrar, eu vou fazer, eu vou me converter, eu vou lá na frente aceitar Jesus. Não, Deus, quando eu conseguir me santificar, eu vou fazer a tua obra. Sabe o que Deus fez com Isaías? Diz a Bíblia que quando Isaías olhou para Deus, viu a Deus, ele declarou que ele era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu quando um serafim pegava com uma tenaz, uma tocha do trono de Deus, ia até os lábios dele e tocava nos lábios de Isaías e falava assim: agora purificado, santificado estão os teus lábios. Deus está declarando para você nesta noite que hoje Ele toca na tua vida, dos teus pecados Ele não se lembra mais, tudo se fez novo, você está novinho em folha para avançar no reino de Deus. Você está novinho em folha para fazer a obra de Deus. O que é que você espera, irmão? O que é que você está esperando ainda? Deus está contando com você. Sabe o que aconteceu com Isaías também? Ele entendeu, ele entendeu a dívida que ele tinha com Deus. Sabe que muitos ficam como um termo que a gente usava quando os bancos, era banco ainda, não era cadeira assim, prego de banco, né? Era isso que usava aqueles irmãos que não queriam fazer nada. Jesus me salvou para ficar sentado, para ficar no meu canto, né? Não usou para vir assim. Talvez Isaías, por muito tempo, ele achou que o propósito dele era esse. Mas quando ele viu a Deus, quando Deus tocou nos lábios dele com uma brasa, ele entendeu, ele teve revelação da dívida que ele tinha com Deus. Querido, enquanto nós não entendermos que nós somos devedores de Deus, nossa vida vai continuar no conformismo. Enquanto nós não entendermos que nós somos devedores de Deus e que esta dívida, ela nunca será paga, mas nós temos que pagá-la, tentar amenizá-la, anunciando o evangelho para o meu irmão, nós vamos ficar paralisados no nosso dia a dia. Todos nós estávamos fadados por nossos pecados a estar no inferno. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos fadados à morte espiritual, à morte eterna e à morte física também. Todos nós estávamos destinados
ao sofrimento eterno. Mas o grande amor de Deus, o amor que inundou este mundo, o amor que foi derramado por este mundo, e Ele entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas que venha viver eternamente do lado dele. Irmão, a pior coisa que tem neste mundo, pior coisa de ir para o inferno, não é o próprio inferno, entenda bem isso. A pior coisa do inferno é viver a eternidade toda sem Deus, sem o seu Pai. Quando nós entendemos a dívida que nós temos, a sensação de dívida, que nós já estávamos mortos, que nós já estávamos destinados ao inferno, que nós já estávamos fadados à morte eterna, o Senhor nos reconciliou de volta consigo mesmo. Nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, a anunciar, a não desistir, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das circunstâncias que atravessamos. Por que não desistir? Primeiro, foi porque Deus conta conosco. Segundo, porque precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos deu. Deus deu para alguns 5 talentos, outro 2, a outro 1. O de 5 foi fiel, o de 2 foi fiel, mas o outro fez o quê? Escondeu. Precisamos ser fiéis àquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Querido, hoje, talvez estou falando aqui para pessoas que ainda nem discipulador mas sabe de uma coisa, que no mundo espiritual, Deus já está entregando discípulos na sua mão. Estou falando para outros aqui, que ele tem apenas um discípulo, e esse discípulo ainda não engrena, não avança, parece que está com freio de mão puxado, não vai para frente, não passa, não vai, não decide, não resolve. Oh, querido, deixa eu falar para você, seja fiel agora. Eu profetizo que esse camarada aí que está te dando tanto trabalho vai ser o seu melhor discípulo, que vai frutificar, que vai abrir muitas células, que vai ter vários e outros discípulos poderosos. Lembra de Da Vinci, quando ele viu uma pedra prestes à sua morte, foram fazer uma entrevista com ele e falaram para ele: por que, Da Vinci? Por que você faz tantos monumentos e tão detalhados, com tantos detalhes? Pega um material bruto e transforma nessas obras-primas maravilhosas. Ele fala bem assim para aquele rapaz que estava entrevistando, ele falou bem assim: está vendo aquela pedra ali? O que você vê? Ele falou: eu vejo uma pedra. Ele falou bem assim: aí que está a diferença entre eu e você. Você vê uma pedra, eu vejo um anjo já esculpido ali. A diferença, querido, entre nós, é que quando nós olhamos aquela diamante bruto que está nas nossas mãos, aquele diamante bruto que Deus nos deu, é que nós somos capazes de fazer aquele diamante bruto brilhar, ofuscar os olhos deste mundo com a sua luz. Bem, seja fiel ao chamado de Deus. Seja fiel ao chamado de Deus dentro da sua casa, como pai, como mãe, ensinando os seus filhos ao caminho do Senhor, ao TSD. Hoje é minha filha que me chama para orar, irmão, é até engraçado. É Edilene que ensinou ela, não foi nem eu, não. Mas ela que me chama para orar. Papai, vamos orar, papai? Vamos orar? Ela me dá as mãozinhas, fecha o olho para a gente orar. Pô, querido, temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que crescer a cada dia mais em fidelidade com o nosso chamado. Adversidades vão vir, adversidades vão estar aí toda hora, mas vamos permanecer fiéis ao chamado do Senhor. Terceiro lugar, para terminar, sabia que essa palavra ia ser pequena, chamar a equipe de louvor aqui, primeira vez que eu prego em meia hora. Terceiro motivo que você não deve desistir, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante.
Existe uma multidão sem Cristo esperando por você. Existe uma multidão sem Cristo que está esperando uma palavra dos teus lábios. Existe um vizinho da sua esquerda e da tua direita. Irmão, meus vizinhos nunca podem dizer que eu não preguei para eles. Eu não consegui ganhá-los ainda. Mas todo dia eu estou com o meu joelho dobrado orando por eles. Quando eu vejo eles na rua, eu falo assim, irmão, Jesus vai te salvar. Um que já era drogado, já saiu da droga pelo menos, já está até mais gordinho. Mas Deus vai salvar eles. Deus vai libertar eles. Existe uma multidão, enquanto nós estamos conversando aqui, a cada minuto, enquanto nós estamos reunidos, morrem 154 pessoas sem Cristo. Quero terminar com uma história. Fique de pé, por favor. Vou dar um desafio para esses meninos aqui agora. Pega o violão aqui, eu acho que é Ré maior. Não é o hino que a gente vai cantar, não. O hino vocês vão escolher. Mas eu acho que o tom é Ré maior. Pega lá.